Presidente, reitero todos os cumprimentos que fiz quando na minha primeira fala nesta noite. E gostaria de começar falando a respeito de um circuito de palestras que teve, e que hoje foi a última apresentação, com 3 pessoas que estavam aqui através da Assembleia Legislativa, que foram os senhores Ramiro Boni, Cláudio Fernando Wolff, Alberto Cordeiro dos Santos, e eles trataram sobre o assunto tráfico de drogas, acolhimento em clínicas terapêuticas, fazendo um trabalho de prevenção em relação a essa situação das drogas. Então, parabenizar eles pelo trabalho, parabenizar a Assembleia Legislativa também pela iniciativa. Trago aqui também um convite do secretário da Secretaria de Obras, o Luiz Neri Pereira, que convida as pessoas que tiverem interesse, principalmente as pessoas do bairro da Vila Centenário, porque neste sábado haverá a 2ª edição do São Bento Ainda Mais Bela, começando ali na Praça do Céu. Então, vai ser um movimento de limpeza e organização de roçadas, enfim, a exemplo do que foi feito na rua Antônio Queismo algumas semanas atrás. Parabenizando mais uma vez a Secretaria de Educação. Nesta semana eu participei da entrega de notebooks, a 2ª remessa de entregas aos professores agora. A primeira foi para os professores da educação infantil e agora das séries iniciais, e ainda haverá uma 3ª entrega, então, para os professores das séries finais. Nas 2 oportunidades eu tive a honra de representar a presidente da Câmara, e na fala eu disse que se os professores tivessem esses notebooks, quando lá do início da pandemia, iria ter ajudado muito, e agora eu vejo os professores concordando aqui comigo, porque eu tenho professores na família, e alguns deles tiveram que comprar outro celular, alguns tiveram que comprar notebooks, alguns tinham, mas nem todos tinham, e tiveram que, às suas expensas, conseguir equipamento para conseguir dar as aulas online. Então, mais uma conquista para a classe do magistério, e aproveito para parabenizar mais uma vez toda a equipe da CEMED, parabenizar também o executivo, que sempre, na pessoa do prefeito, que tem sido parceiro em todas as ações da Secretaria de Educação. Hoje nós falamos bastante aqui sobre a valorização do funcionário público, e parabenizar mais uma vez todos os professores, e todas as pessoas envolvidas nesta conquista, E eu quero trazer uma fala de uma pessoa que disse uma coisa que eu achei assim bastante importante, e isso serve de reflexão para nós, Porque hoje em dia, com a internet, muitas pessoas vão lá e colocam qualquer coisa. Já foi motivo de alguns vereadores aqui já virem aqui nessa tribuna e fazerem desabafos, em relação àquilo que as pessoas colocam livremente na internet, E essa pessoa, ela disse o seguinte: que bom que a classe dos professores está sendo valorizada, está sendo reconhecida e está recebendo aumento. E ela, já sabendo que vai vir aqui para esta Casa de Leis, o projeto de lei que fala também da valorização da classe dos engenheiros, ela disse que bom que os engenheiros também vão receber, porque também são merecedores. E assim, os professores tendo recebido, os especialistas terem recebido lá atrás, tendo vindo a regência de classe alguns meses atrás, que aprovamos aqui na Casa de Leis, a nossa classe vai ficar mais perto de também ser reconhecida. Vejam a visão que essa pessoa teve. Em vez dela criticar por que aquele e não eu, por que aquele foi lembrado e eu estou sendo esquecido, ela disse: não, que bom. E que bom se todos nós fôssemos assim, tivéssemos essa visão positiva, proativa. Então, ela disse, assim, a minha classe fica mais perto de ser contemplada com alguma valorização, com alguma melhoria. E esta administração tem mostrado todo o empenho em valorizar o servidor público, porque existe, de fato, salários muito abaixo daquilo que é merecido. A exemplo dos engenheiros, que foi dito agora há pouco aqui, que recebem, em média, a metade de cidades vizinhas. E é possível fazer para todos de uma vez só? Como o vereador Darlan falou na semana passada, com uma raquetada só, na sessão passada, aliás, com uma raquetada só, nós vamos resolver o problema de todos?
Não dá? Existe uma outra contrapartida, que é a responsabilidade fiscal. Existe todo esse pensamento, e quando eu falei ali no início que o sindicato tem tratado essas situações com muita responsabilidade, é nesse sentido que eu quero dizer, porque ao sindicato seria muito fácil chegar lá, simplesmente exigir, dizer que quer e que tem que ser, mas e a responsabilidade, o equilíbrio fiscal que tem que ter? Então, existe toda essa situação, é uma negociação, a cada discussão de valorização, de melhoria de salários, todas essas questões têm que ser levadas à tona. Então, por mais pessoas que falassem assim como essa senhora veio e falou para mim. Por último, na semana passada, nós tivemos as chamadas janelas, onde algumas surpresas aconteceram de pessoas que mudaram de partidos. Algumas previsões se confirmaram, não sendo surpresa nenhuma, e agora começam as tratativas para as pré-candidaturas, e lá na frente as candidaturas a deputado estadual, federal, Senado, governo e presidência. E eu queria trazer uma reflexão aqui para nós, sendo bem bairrista, sendo bem São Bento do Sul. Sabemos que nós temos alguns nomes lançados, inclusive aqui do nosso colega Adriano, do nosso colega Paulo, que já falou que estaria à disposição, da nossa colega de vereança aqui, a presidente Carla, a Luísa, e outros nomes que agora não recordo, que já se colocaram à disposição aqui, mas eu tenho a dizer assim, com todo o respeito e toda a admiração que eu tenho por cada uma dessas pessoas, ninguém vai se eleger. Se não houver uma conversa séria de todas essas pessoas, de todos esses partidos, e eu sei que é difícil, e talvez isso seja um sonho impossível, mas se todas essas pessoas não sentarem numa mesa redonda, não colocarem os seus dirigentes de partido para conversar e pensarem em alguma candidatura para São Bento do Sul, ninguém vai se eleger e nós vamos ficar de novo sem representante aqui na nossa cidade e aqui na nossa região. E digo mais, essa conversa deveria ser um pouco além de São Bento do Sul, para ser regional, para que tivéssemos, eu não sei, e esse número aí tem que ser conversado, 2 candidatos a deputado estadual, porque os 2 poderiam se eleger e um a federal, englobando Campo Alegre, Rio Negrinho, indo mais longe, com mais algumas cidades aqui, pensando no federal, porque se ficarmos discutindo cada um partido ter o seu candidato, e às vezes só para medir febre, como é um termo bastante usado aqui no meio político, vamos ficar sem representantes. Gostaria de deixar essa reflexão para todos nós, e quem sabe pudesse ser discutida essa situação em conjunto pelo bem de São Bento do Sul. Uma parte, presidente. Pode... ali quando a vereadora fala sobre a questão de se unir, né, todos os pré-candidatos aí, definir por um, fosse simples assim, né? Fosse simples. Nós dependemos lá de cima, né? Geralmente a candidatura estadual, quem determina é lá. Se você não seguir mais ou menos o que o partido quer, você simplesmente, a maioria dos partidos não tem um diretório, então ele só vai desinstituir a comissão provisória, que hoje existe, e não sai candidato a nada, né? Então, não é tão simples. Eu também tenho esse mesmo pensamento, acho que deveria ser um candidato só, aqui para a região, pelo menos 3 municípios, aí nós teria quase certeza que ele elegia um, né? Mas, infelizmente, eu acho quase impossível isso acontecer, né? Obrigado, vereador. Finalizando, presidente, se puder, mais 30 segundos. Então, como eu falei, sei que é difícil, mas, né, falando mais num sonho, que talvez um dia pudesse ser possível, e daí sim nós teríamos representantes, assim como o oeste do estado tem os seus representantes, e talvez lá eles tenham algum movimento nesse sentido, então fica a reflexão. Obrigada, presidente, e boa noite a todos. Obrigada, vereadora. Próximo, vereador Sabino.